Olá, estamos aqui com mais um programa dos 5 Minutos com Academia. Hoje o nosso convidado é o professor Gustavo Matar e nós vamos conversar sobre gestão de riscos e controles públicos, aspectos administrativos e jurídicos. E o professor Gustavo Matar, ele é especialista em gestão pública e ele é graduado em administração pública pelo curso da Unesp, campus de Araraquara. Ele trabalhou na Ernst & Young, consultoria, auditorias internas e externas. Atua na controladoria do DAI de Araraquara e como professor de contabilidade. Além disso, o professor Gustavo Matar, ele é mestrando na UFSCar em gestão de organizações e sistemas públicos. Professor Gustavo, muito prazer em tê-lo aqui conosco e nós vamos conversar então sobre esse tema. E eu gostaria de começar esses 5 minutos com a academia solicitando que o professor descreva o que é gestão de riscos corporativos. Olá, Sara, eu agradeço a oportunidade aqui de estar conversando com vocês. A gestão de risco ela surgiu efetivamente para evitar grandes perdas corporativas, de fraudes, de erros, né? E efetivamente também voltada ao combate à corrupção, tanto na forma preventiva como detectiva, né? Tentando evitar esses erros, essas fraudes e também perceber elas, detectar e corrigir o mais rápido possível. A gestão de risco envolve toda a empresa, toda a organização e ela tem que ser feita de uma maneira constante, né? Você efetivamente avaliar os riscos envolvidos, o que pode ser perdido nessas operações. Muito bem. E o senhor poderia nos explicar o que são os controles internos da gestão? Aí você tem que identificar esses riscos, né? Eu falei do risco da fraude, que é um dos riscos. Na verdade, você tem vários riscos operacionais, de conformidade, né? E você identifica esses riscos, avalia eles, né? Então, conforme a sua avaliação de riscos, você vai também o quê? De certa forma, tentar controlar eles, com controles internos aplicados na gestão. Esses controles internos são atividades de controle, né, entre o aspecto preventivo principalmente e o detectivo, né, tanto antes da operação como a posteriori, para você, de certa maneira, não deixar que a sua organização fique exposta a esses riscos. Né? Então, os riscos eles existem, você não consegue eliminar os riscos, mas os controles internos ele faz com que você fique com um nível aceitável dentro da sua organização. Quais as organizações que devem possuir uma gestão de risco e controles internos mais eficazes? A gestão surgiu na iniciativa privada, né, principalmente ali com a lei Sarbanes-Oxley, lá nos Estados Unidos, a SOX. Então, teve vários problemas de fraudes contábeis e isso fez com que a legislação fosse bem robusta em relação a controles internos e gestão de riscos. Isso veio para o Brasil vindo de uma maneira lenta, né, muito lenta. Quer dizer que não entrou ainda totalmente, não está sedimentado ainda no Brasil Não, ele é mais aplicado, infelizmente, nas empresas que têm reporte internacional, empresas que reportam para sua matriz em outros países. As empresas brasileiras ainda têm uma carência muito grande em gestão de riscos e controles internos. Infelizmente, apesar de todo o risco que a gente conhece aqui no ambiente brasileiro, no dia a dia, né, tudo isso que a gente já sabe que aconteceu e esse perigo de fraudes e tudo mais, e ela aplica tanto no setor público como no setor privado. Então, apesar de ter surgido no setor privado, outra coisa que a gente percebe também é uma lentidão para essa gestão de riscos e controles internos ser aplicada no setor público. Então, existem algumas iniciativas aí, dentro do governo federal, principalmente, já existiu alguma coisa dentro do Ministério do Planejamento em relação à gestão de risco, mas também está sendo muito lento, né, muito gradual essa aplicação. E qual é a importância da gestão de riscos para os administradores e contadores? Em relação aos administradores e contadores, a gente pode enfatizar aqui os riscos operacionais e os riscos financeiros e contábeis. Então, a gente tem um risco hoje dentro do universo das empresas, por exemplo, de você não ter uma demonstração contábil que efetivamente mostra quanto que a sua empresa está ganhando, quanto que ela tem efetivamente de patrimônio, quanto que ela vale. Então, esses problemas estão muito ligados com a falta de controle em relação às atividades que vão estar relacionadas aí com as suas demonstrações contábeis.
todo o seu fluxo de contabilidade, de caixa, pode estar comprometido, né? E pode ser erro, né, sem querer, ou pode ser efetivamente uma fraude que você está sofrendo aí, tanto para reduzir os seus lucros e pagar menos imposto, né, de renda, ou para maximizar seus lucros ali de uma maneira irreal também, para aumentar comissões de vendas. Ou pode também ser uma atividade de uma terceira pessoa de maneira a fraudar a empresa? Na verdade, existem essas maneiras, diversas formas, né, inclusive de desvios, de mau usos, né, dos recursos, tanto públicos como privados. E aí os controles internos e a gestão de risco faz com que essa empresa seja mais protegida. Ela ainda vai correr certos riscos, mas de certa maneira isso vai ser mais mensurado, vai ser mais controlado. Você vai poder atingir os objetivos organizacionais de uma maneira mais segura. Entre eles, você tem uma demonstração contábil transparente e o sócio, os acionistas, efetivamente vão saber. Um controle, um acesso maior à situação real. Isso, tanto as empresas fechadas como as de capital aberto também, a gente tem esse problema com o acionista minoritário. E falando dos aspectos jurídicos, qual seria o interesse do controle de riscos e da gestão interna para os advogados, especificamente? Os advogados têm um papel importante dentro dessa estrutura de gestão de risco, porque eles que vão ajudar ali a conformar os riscos de conformidade. Quais são os riscos de conformidade? É você efetivamente estar seguindo as leis ou não, as normas, né, dentro desse universo aqui brasileiro, por exemplo. Outra aplicação muito importante da gestão de riscos para os advogados especificamente, e já relembrando nossos amigos aí contadores, é que o advogado, muitas vezes, ele é responsável por tabular todas as ações que a empresa está sofrendo, né, e avaliar o risco de perda da causa. Então, de acordo com o pronunciamento contábil 25, né, que foi emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele diz o quê? Que você tem que ter uma avaliação do especialista, no caso advogado, falando qual que é a probabilidade de perda das suas causas. Se ela é provável, vai perder mesmo. Se ela é possível, você tem uma possibilidade ali, mas isso vai ser efetivamente decidido, você tem uma possibilidade de ganhar ou de perder, ou remota, você não vai perder de jeito nenhum. Então, de acordo com essa avaliação do advogado, por isso que entra a avaliação de risco, e é muito importante isso, você vai contabilizar uma provisão para contingência ou não na sua contabilidade. Entendi. Então, o advogado ele vai fazer o estudo jurídico, até mesmo dos precedentes jurisprudenciais, para dizer qual está sendo a tendência dos tribunais em relação àquela determinada matéria. Sem dúvida. E ele vai considerar o valor da causa também. Então, dentro daquela causa, quanto que vai perder? É tudo aquilo que está estipulado ali? É metade? Então, a estimativa também vai envolver valores aí. E aí você, nas grandes empresas, como que você distribui isso? Você tem central de advocacia ligada ali com a empresa, às vezes da própria empresa, e distribui esses processos, né, e a avaliação deles para escritórios especializados, tributário, trabalhista, civil. Então você tem um universo de advogados trabalhando ali para a empresa e eles têm que avaliar esse risco e o advogado da empresa ele tem que conhecer como que está essa matriz de riscos em relação às perdas. Que isso também, então, serve para o administrador gerenciar a sua empresa com base nesse risco jurídico, digamos assim. Contingências trabalhistas, tributárias, contingências ambientais. Então, todo esse universo de risco vai ser mapeado e com a ajuda do advogado que vai estar avaliando efetivamente qual que é o risco de perda desses itens. Outro fator importante que eu acho muito, não adianta você só mensurar as suas perdas. O advogado também pode agir na empresa de maneira proativa, evitando esse risco. Preventivamente, né? Alertando o administrador, olha, cuidado que a tendência da jurisprudência está caminhando para esse lado ou para aquele. A reforma, existe projetos de lei prevendo a reforma de uma maneira ou de outra nessas questões. Então seria nisso, toda na parte preventiva e na parte também de atuar junto aos tribunais. Isso mesmo, não ficar só na ponta final, efetivamente você mudar e evitar as causas no início. Tem um exemplo que eu acho bem interessante em relação a causas trabalhistas, né? Tinha usinas de cana-de-açúcar que tinham muitas contingências trabalhistas por conta do trajeto dos trabalhadores rurais
e da pausa obrigatória que não era registrada. Então foi feito um levantamento ali entre os advogados da maioria dos processos que estavam sendo perdidos por essas usinas canavieiras e percebeu que essa prática não estava sendo registrada, né? Tanto o tempo de transação ali para a área rural, como essa pausa. E aí foi feito ações para evitar esse risco e foi diminuído, né, tanto o valor das causas como a quantidade. Muito obrigada, professor. Olha, muito obrigada pela sua presença.